Então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Lobo. Eu estou com esse projeto para a UERJ, com foco em ajudar vocês em matemática, tá? E nossas aulas vão até a última semana, que se não me engano a prova é dia 20. Então, provavelmente, nossas aulas vão até, deixa eu olhar aqui no calendário, dia 16, que é a última semana antes da prova. Até dia 16, a gente vai estar junto aqui. E eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor forma que eu posso, dando algumas dicas, dando alguns macetes, mostrando como é que a UERJ cobra no assunto que foi abordado na aula. Hoje vamos ver, eu acredito que a maioria já me conhece aqui, que eu estou vendo que tem vários nomes que eu já conheço. Vou compartilhar aqui o slide. Hoje vamos ver funções. Um suspense mar aqui no slide, né? Porque eu poderia ter falado isso antes, mas enfim. Sim, vamos falar sobre funções e vamos ver um pouquinho sobre função afim e função quadrática. Sendo que a UERJ ela vai cobrar muito mais função quadrática. Então, vamos ver sobre isso aqui hoje, como é que ela cobra, e eu acho que ela está bem interessante. Antes de começarmos, eu queria fazer um merchanzinho com vocês sobre o e-book. Para quem não sabe, eu tenho um e-book com questões da UERJ. Esse e-book ele tem mais de 70 questões resolvidas de matemática da UERJ dos anos de 2016 a 2021. E as questões elas estão organizadas por assunto. Lá no e-book também você tem um ranking dos assuntos mais recorrentes e os dias e como você pode estar estudando para cada assunto e no geral, para matemática no geral. Para vocês que estão aqui na minha aula e para a galera do Telegram, que eu vou estar postando mais tarde, eu estou com cupom de 20% de desconto. O e-book está de R$ 37. Então, ele vai estar com 20% de desconto usando esse cupom aí, ó, que é Kelly. Porém, esse cupom ele só vai estar disponível hoje, 3 dias. Hoje até sexta. Que é justamente uma promoção assim, do nada, que eu resolvi fazer, principalmente para vocês que estão aqui me acompanhando. E acho que é isso. Lá no Telegram tem um link para uma live que eu fiz mostrando todo o e-book, como é que ele tá, lá no YouTube. E tem mais informações bem detalhadas. Tem também no Telegram um link para o e-book, mas eu vou deixar aqui também no chat para vocês, para facilitar a vida de vocês. E tem mais informações também sobre o e-book nesse link. E aí, qualquer coisa podem me perguntar. O e-book ele é R$ 37, mas quando você colocar o cupom de 20% vai ficar mais barato, óbvio, né? E é isso, vamos para a aula agora, né? Que eu não chamei vocês aqui para isso, eu chamei vocês para ensinar vocês. Vamos começar. Qualquer dúvida, gente, sobre qualquer coisa, vocês podem me perguntar, podem estar falando comigo, que eu respondo. Respondo todo mundo. E vamos para a função afim. Então, função afim, gente, primeiramente vocês têm que saber o que é uma função. Quando falarmos de função, vocês têm que pensar que vamos ter uma variável e vamos ter valores que vão mudar de acordo com essa variável. Falando da forma grosseira aqui agora. Tem um valor, que neste caso aqui vai ser o coeficiente angular. Esse valor, ele muda de acordo com a variável. O coeficiente angular ele vai ser uma constante, que é um valor fixo, porém ele vai mudar de acordo com o que vai acontecer, de acordo com o processo. E o B, ele é uma constante fixa, é um valor que ele não vai mudar, ele só vai ser agregado. E vamos entender melhor como é que isso funciona. Vou dar um exemplo aqui, que é muito usado,
Deixa eu ver, eu ia dar o exemplo do exemplo que eu trouxe. Mas eu queria dar outro. Enfim, vou chegar lá no exemplo e já explico a vocês melhor. E aí, o que vocês têm que saber? Essa fórmulazinha que eu coloquei aqui para vocês é a lei de formação de uma função afim, que é ax mais b, sendo que a é o coeficiente angular, ele vai determinar o ângulo da reta. Então, uma função afim, ela também pode ser chamada de função de primeiro grau, função linear, ela vai ter essa característica, ela vai ser uma reta. Então, esse A vai determinar a amplitude da reta, se ela vai ser assim, ou se ela vai ser um pouquinho mais para baixo, menos inclinada, se ela vai ser um pouquinho mais para cima. Vai ser o A que vai determinar isso. O B, a gente pode dizer que o B ele também é onde corta o eixo Y. A gente pode dizer isso também. E deixa eu ver que outra coisa. Por que B vai ser o valor que corta o eixo Y? Porque, observe, vamos dizer que eu vou botar A sendo 1, que eu tenho essa função, x mais 2, certo? Se x for zero, x é zero. Quando x é zero, é aqui, ó. Gente, só um momento que eu acho que chegou uma encomenda para mim, hora dessa. Oi, pessoal. Desculpa a interrupção. É porque não tinha ninguém para fazer isso por mim, só eu mesma. Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui o raciocínio. Tá. Peguei uma função qualquer aqui, né? F de x igual a x mais 2. Observe, se x for zero, eu vou botar o zero aqui.
eu tenho f de x igual a 2. F de x, gente, quando eu falar f de x, é a mesma coisa de y. Vocês têm que saber isso. Então, se eu sei que f de x é 2, então y vai ser 2. Isso aqui vai ser no 2 do y e no 0 do x. Esse ponto aqui, ele vai equivaler a 0 e 2, que são as coordenadas. Então, o b ele vai ser sempre equivalente ao y, onde a reta vai cortar o eixo y. Se não houver b, significa que a reta está cortando o zero, como esse caso aqui desse. Vai estar cortando o zero no eixo y. E aí, no caso, não tem coeficiente linear. Vou pegar um exemplo aqui de uma questão e aí vocês vão entender como é que podemos, em que situações que vai ser uma função de primeiro grau, uma função afim. Não entendeu por que o b é o y? Ó, não é que o b seja o y, né? Acho que isso aqui é errado. Vou recapitular aqui. F de x vai ser, quando eu falar de f de x, é a mesma coisa de ser o y de uma função. Mesma coisa. E eu tenho aqui as coordenadas, né? Eu tenho aqui o plano cartesiano. Sendo que aqui que está meio torto e horrível. Sendo que aqui é o x e esse é o y, certo? E se eu tenho uma reta qualquer, que essa reta ela vai ser representada pela função afim. A função, ela é como se fosse a identidade da reta. Uma função é como se fosse a identidade da reta. Então, se eu tenho uma reta que ela corta aqui o eixo y no ponto 2, logo, esse 2 aqui é o valor de b. 2 vai ser igual a b. Por quê? Esse ponto aqui, o x é zero, né? Aqui, o x vai ser zero. E a coordenada desse ponto vai ser o quê? 0 e 2, né? Se eu substituir na função f de x, a função for essa, x mais 2. Se eu substituir, botar 0, eu vou ter 0 mais 2. F de 0 igual a 2. Ou seja, quando o x for 0, e o y, o valor que o y for adotado, vai ser igual ao valor de b. Entenderam? Conseguiu entender, Mariana? Todo mundo entendeu essa parte? É isso mesmo. A questão vai dar valor de y? Assim, não é que a questão ela vai te dar o valor de y, é muito relativo. Tem questões que você vai ter a função, só que dificilmente na UERJ ela vai te dar a função. A UERJ ela vai fazer da seguinte forma, ela vai te dar ou um gráfico, você vai ter que encontrar a função a partir do gráfico. Tem um exemplo que a gente vai fazer mais tarde, que é assim. Ou ela vai te dar informações para você montar a função. E eu trouxe um exemplo desse tipo, porém não é da UERJ, para vocês entenderem. E o B vai estar no eixo Y. Isso, Pamela. O B vai estar no eixo Y. O B, ele é onde a reta cortar o eixo Y. Entendeu? Se a reta cortar o eixo Y no ponto 0, B vai ser 0. Se for no ponto 3, B vai ser 3. E assim sucessivamente. Tudo tranquilo? Ótimo. Vou prosseguir aqui para um exemplo e aí vai ficar melhor para vocês entenderem. Antes de entrar no exemplo, esqueci de colocar um slide aqui, que eu percebi. Sobre o coeficiente angular. Aqui, gente, eu tô tentando trazer o principal que vai cair na prova, entendeu?
Não estou trazendo, tipo, o conteúdo todo de função, nem o conteúdo todo de função afina de quadrática, porque nem ia dar, né? Na aula não ia dar para ver tudo. Eu trouxe o que a UERJ costuma pedir para vocês. Pode repetir essa parte do eixo. Ah, você quer saber? Peraí. Então, A corta o eixo X. Não, A não vai cortar o eixo X, só B. O que cortar o eixo X é a raiz. É a raiz da função. Vou, vou explicar essa parte do eixo X e do Y, acho que vai acabar explicando para a Flávia também. Vamos lá. Eu tenho aqui, né, uma reta. Eu vou dizer que a função dessa reta, eu vou pegar a mesma função que eu usei anteriormente. F de x igual a x mais 2, para ficar mais fácil. E A, ele vai ser o coeficiente angular. Nesse caso aqui, o A é 1, o que é uma informação importante também. O A, ele vai determinar se a função ela é positiva ou negativa. Como assim? Se o A ele for maior que zero, a função ela vai ser crescente, vai ser esse estilo aqui, ó. Fazendo aqui. Deixa eu ver se tem algo aqui. Aqui, ó. A função é crescente. Se A for menor que zero, a função ela é decrescente. Então, a função crescente, ela vai crescendo em y, ó. X vai aumentando e y cresce. A decrescente, enquanto x aumenta, y diminui. X aumentando, porém y vai diminuindo. O A, ele vai determinar isso. Se a função é crescente, decrescente, a amplitude da reta, se ela vai ser mais inclinada para cima, mais inclinada para baixo. A função do A é essa. O B, ele é tanto que aqui, ó, nessa função aqui, genérica, ele mostra que a coordenada desse ponto é 0 e B. Tá vendo? Nesse caso aqui, esse exemplo dessa função aqui, o B seria mais ou menos um valor entre 3 e 4, tá vendo? B seria esse valor aqui, ó. Que é onde a reta cortou o eixo Y, que o Y aqui está representando como f de x, que é igual a y. A mesma coisa. A parte do eixo Y, todo mundo conseguiu entender? Ótimo. O eixo X. Quando a reta corta o eixo X? A reta vai cortar o eixo X quando y for igual a zero. Então, eu vou pegar aquela mesma função que eu criei lá, f de x igual a x mais 2. Quando y for igual a zero, ou seja, f de x vai ser zero. F de x igual a zero. Eu vou fazer o quê? Fazer x mais 2 igual a zero. Nesse caso, o x vai ser igual a menos 2. Então, essa reta aqui, ela vai cortar no eixo x no menos 2, que chamamos de raiz da função. Depois que encontramos o x, quando y for zero. Entenderam sobre o x e y? São informações importantes, inclusive. O coeficiente angular, que era o que eu ia falar lá em cima, ainda bem que eu desci, vi que tinha slide. Você vai encontrar, vai ter uma questão que a gente vai fazer isso, vocês vão ver. Você encontra a partir aqui da diferença entre y e x. Como assim? Você vai pegar y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quando você quiser encontrar o a, para encontrar o a da função, sabendo que a função ela é ax mais b, né? O b eu já falei como é que a gente encontra. O a vai ser desse jeito. Vamos ver depois um exemplo que vocês acreditam que vai ficar mais fácil para entender.
Vou voltar aqui para esse exemplo para vocês entenderem a ideia de função, como é que ela pode cair na prova. Lembrando, recapitulando que o A ele vai ser um valor que vai mudar junto com a variável, que é o x. X é a variável, certo? Então, vamos analisar aqui. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, chamada de bandeirada, uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, então vamos pegar aqui e fazer de forma bem intuitiva. 7 quilômetros, que o preço da bandeirada é igual a 4,50, a bandeirada é um valor fixo, não muda. Então, vai ser 4,50. E o custo por quilômetro rodado é igual a 2,75. Então, a cada quilômetro, ele vai gastar 2,75, sendo que a pessoa vai andar 7 quilômetros. Qual o cálculo que a gente faria para encontrar o valor que ia gastar nessa corrida? Como é que a gente faz? Isso, Ruth. Vamos usar uma função. E nesse caso, que aí é uma função, né? Quem seria A e quem seria B? Isso mesmo. Perfeito. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Bem fácil, né? Pena que a UERJ não cobra assim, né? Então vai ser o quê? 7 vezes 2,75 mais 4,50. Ok, perfeito. Que já é a resposta da letra B, que dá. Vamos ver quanto é que dá. 23,75. Certo. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês identificarem. Esse aqui foi só para trazer uma ideia, para vocês identificarem, entenderem o conceito de função. Quando for questão de função afim, nesse caso, né? Esse exemplo aí de quilômetro. Deixa eu responder a letra A. A letra A é uma fórmula que expressa, acho que o Ruth meio que já fez, né? Seria f de x igual a 2,75, que é o A vezes X. Por que vezes X? Porque se a pessoa andar 2 quilômetros, AB, AB meio que Ruth já colocou, aqui no chat, ela colocou que a resposta seria 7 vezes 2,75, porque o taxista ele vai cobrar 2,75 por quilômetro. Então, se vai andar 7 quilômetros, eu vou multiplicar 7 vezes 2,75. E somar a bandeirada, que é um valor fixo, mais 4,50. Aí vamos ter o 23,75. Entendeu, Flávia? Consegui entender? Ah. E aí a fórmula que eu estava fazendo era isso. Colocando agora em formas de fórmula. F de x igual a 2,75 vezes x mais 4,50. 4,50 vai representar o valor fixo e o 2,75 vai representar o valor variável, que muda com a quilometragem. Então, a cada quilômetro, se, por exemplo, o passageiro andar 2 quilômetros, a gente vai usar a mesma função, no lugar do 7, vai colocar o 2. Se andar 5 quilômetros, no lugar do 7, coloco 5. E assim sucessivamente. Então, as questões que vierem sobre
função que for cobrar esse tipo de coisa, você montar uma função, ela geralmente vai ser nesse sentido. Vai ser no sentido de um taxista, ou então fábrica. Uma fábrica gasta 2,50 para produzir cada blusa, mais um custo fixo de R$ 50. Estou dando um exemplo aqui. Aí vocês percebem que tem um custo fixo, tem um custo variável por peça, entende? É sempre essa relação. Tem uma parada fixa e tem uma parada que vai variar de acordo com o que acontece, entendeu? Geralmente as questões de função vão ser nesse estilo. Agora vamos ver agora o que é mais importante, que é como a UERJ cobra, né? Que é um exemplo da UERJ. Que aí, esse exemplo aqui é bem interessante também para a gente fazer e vocês entenderem outra forma de aplicar a função FII. A promoção de uma mercadoria em um supermercado está representada no gráfico a seguir por 6 pontos de uma mesma reta. Então, observem que eu tenho uma reta e tem os pontos. 150 e 5, 50 e 30. Só são esses pontos que temos, né? Que temos aqui com os valores. Quem comprar 20 unidades, que é esse ponto aqui, dessa mercadoria na promoção, pagará por unidade em reais equivalente a. Então, observem que a primeira coisa que vocês têm que perceber, o A desse gráfico, dessa função, ele vai ser negativo, vai ser menor que zero. Por quê? É uma função decrescente. À medida que o x ele vai aumentando, o y diminui. Estão observando isso? Então, eu tenho uma função decrescente. E aí, o que vocês me sugerem? O que podemos fazer para encontrar esse valor, né, que a questão está pedindo? Alguém sabe? Não. Ou estão perdidos ainda? Eu não sei, não. Vamos lá, então. Primeiro passo que a gente deve fazer é encontrar a função da reta, que é a identidade da reta, certo? E o que sabemos da função da reta? Que ela vai ser nesse formato, né? F de x igual a x mais b. Isso, Pamela, vamos encontrar o A. Não só o A, temos que encontrar o B também, porque os dois são importantes. E já sabemos que o B ele não vai ser zero. Então, a gente vai precisar encontrar. Então, o primeiro passo é encontrar o A, que vai ser mais fácil. Temos dois pontos, né? Ponto 1, que é 5 e 150, e ponto 2, que é 30 e 50, certo? Coletamos as informações. Temos os dois pontos distintos e sabemos qual é a fórmula geral de uma função. Vamos precisar também saber a fórmula para encontrar o A, que é aquela que eu mostrei para vocês no início. Então, vamos substituir. A vai ser o Y, 150 menos 50, e o 5 menos 30. 150 menos 50 dá 100, e aqui vai dar menos 25, né? A resposta vai ser menos 4. Observe que o meu resultado deu negativo, então eu estou correta, eu fiz certo, tudo bonitinho. Se desse positivo, tinha alguma coisa errada, porque lembra que eu falei da relação do A com o gráfico? E é importante vocês saberem isso. Alguém ia falar?
que não, né? A partir do valor do A, vamos substituir agora aqui nessa funçãozinha. Temos agora que a função da reta vai ser menos 4x mais b. Pronto, falta achar o b, né? Aí a gente pode pegar qualquer um dos pontos aqui e substituir, fazendo da seguinte forma. Vou pegar o primeiro. B igual a 170. Essa root rápida, menino. Amei. Isso mesmo, Ruth. Eu vou fazer aqui para os outros, para a galera ver como é que faz. Vou pegar qualquer um dos pontos e vou substituir, vou colocar o 150 aqui. Vou pegar esse ponto aqui, ó, P1. 150 igual a menos 4 vezes 5 mais B. 150 igual a menos 20 mais B. Menos 20 passa para cá, ficando B igual a 170. Vai passar somando. Então, encontramos o valor de B. Então, a função ela vai ser o quê? F de x igual a menos 4x mais 170. Encontramos a função da reta. Até aqui tudo certo? Essa questão é bem tranquila, é bem fácil. Ficou alguma dúvida até aqui? Eu vou entender como não, né? Ninguém falou nada. Ah, que ótimo. Então, encontramos a função da reta, a identidade da reta. E agora vamos achar o que a questão está pedindo. Ela quer comprar 20 unidades dessa mercadoria. Vamos substituir aqui, né? F de x igual a menos 4 vezes 20 mais 170. Isso aqui vai dar 90. Então, se a pessoa comprar 20 unidades, ela vai gastar R$ 90. Porém, ele quer saber quanto a pessoa pagará por unidade. Basta dividir, né? 90 por 20, que dá 4,50. Isso, Ruth, 4,50. Questão maravilhosa, né? Agora vocês já podem fazer essa questão e arrasarem na prova. Tudo tranquilo, gente? Olha, sobre função afim, a UERJ ela não cobra muito. Mas quando cobra, as questões são fáceis mesmo, não são difíceis, as questões de função afim. Lei do improviso, amei. Acertou na cagada, né? Lei do improviso, amei. Enfim, é isso. Acho que acabamos a parte de função afim, que é bem tranquila, não quis pegar muito, até porque a UERJ não cobra muito assim sobre esse assunto, é razoável. Mas quando cobra é fácil, é tranquilo, dá para tirar de letra. E vocês têm que se atentar a essas coisas que eu coloquei para vocês, esses pontos importantes. Sobre o A, sobre o B, como encontrar quem é A, quem é B. Porque vai ter questão que vai estar mais fácil ainda, que, por exemplo, ele vai mostrar onde é que está cortando o eixo, onde é que a reta corta o eixo Y. E aí você não precisa fazer esse cálculo todo para achar B, por exemplo. E assim vai. Agora, já a função quadrática, que a gente vai ver agora, vou até descer logo aqui, a UERJ ama cobrar. Ela cobra em todas as situações possíveis que ela puder cobrar, ela está cobrando. Eu não sei quem estava aqui na aula passada. Eu acho que eu mostrei uma questão de geometria, quase certeza, que envolvia.
Máscara. Máscara é bem pouco que usa, viu? Não usa muito, não. Apesar que as questões que eu trouxe aqui, você vai usar. Foram duas, trouxe duas. Uma tem Bhaskara, uma cobra Bhaskara. Eu não sei se. Eu sei que teve uma parte da galera que estava aqui, ou na semana passada. Na semana passada. Isso. Acho que foi o Ruth estava aqui. Não sei se você lembra, acho que eu trouxe para vocês, foi uma questão da UERJ, que envolvia função quadrática com cálculo de área do retângulo. Foi de volume. Foi de volume. Cálculo de volume. E aí. Vocês têm que estar dominando esses dois assuntos. Vamos lá. Vamos lá. F de x, a função quadrática ela vai ter essa característica, sendo ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que o b lá na função afim é onde a reta corta o eixo y? Na função quadrática é a mesma coisa. O C é onde a parábola corta o eixo Y. Então, assim, a função φ, ela vai ser a identidade de uma reta. Já a função quadrática, ela vai ser a identidade de uma parábola, que é, a parábola, para quem não conhece, é esse formato aqui. E aí, vamos dizer, deixa eu fazer outra parábola aqui. Eu tenho uma parábola assim. O C é essa parte aqui, ó, onde a parábola corta no eixo Y. E quando a gente calcula a Bhaskara nada mais é para encontrarmos o x da função, que é onde a parábola corta o eixo x. Então, vou pegar aqui outra parábola. Aqui, né? Esses pontos aqui são x. X1 e x2 que a gente encontra através de Bhaskara, que é onde chamamos de raízes da função, que é onde a parábola vai cortar o eixo x. Então, esses são pontos importantes. Assim como a função afim, a função quadrática ela também tem a questão, aqui Bhaskara bonitinho, também tem a questão do A. Se o A ele for maior que zero, a função ela vai ser crescente, e eu gosto de dizer que a parábola ela vai estar com a concavidade voltada para baixo, isso que é mais difícil de entender, e eu falo que ela está feliz. A função ela vai estar feliz quando ela estiver positiva. Então, faço essa analogia da carinha feliz, com a cavidade voltada para cima, que ajuda. E quando o A ele for negativo, a função ela vai ser decrescente. E vamos ter uma carinha triste, que é a parábola com a concavidade voltada para cima. Certo? Então, se apeguem a isso, que isso é importante e faz diferença na hora de resolver questões. Outro ponto importante, que isso aqui é importante para a prova, sobre isso aqui também é importante. O delta. Quando o delta for maior que zero, o delta, sabe aquele delta que você calcula lá em Bhaskara? Pronto. Quando você calcula delta e delta for maior que zero, vamos ter duas raízes reais. Significa que a parábola vai estar cortando no eixo x em dois pontos. Se eu ter o delta igual a zero, a parábola ela vai cortar no eixo x em apenas um ponto. E se o delta for menor que zero, não tem raiz real, certo? Não vai ter uma raiz real cortando o eixo x. A parábola ela não vai estar cortando o eixo x. Não sei se vocês lembram quando vocês estão na escola. Aí, quando vocês encontram um delta negativo, geralmente o professor pede para parar, não continuar o cálculo, porque você não vai encontrar um valor real. E isso no médio, né? Se vocês forem para uma faculdade de exatas, engenharia, matemática, vocês vão aprender a calcular uma raiz não real, que é quando tem os números imaginários, o izinho, quando tem o i. Isso aí também não é importante agora, mas
só a título de curiosidade mesmo. E aí vocês prosseguem, vocês continuam a fazer o cálculo para encontrar o x, porém não vai ser um número real, vai ser um número imaginário. E vamos continuar. Isso aqui, gente, isso aqui é o suprassumo da UERJ. Por que eu tô falando suprassumo da UERJ? Vocês não podem, de jeito nenhum, ir para o UERJ sem saber x e y do vértice. Semana passada, foi isso que eu estava falando. Semana passada, eu dei aula de geometria para vocês. E a gente viu isso em geometria. Então, se vocês forem para o UERJ saber isso, nem vão fazer a prova de matemática. Vocês têm que saber isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. E agora, se vocês não sabem, vocês vão saber. O que é isso que eu estou falando? São pontos notáveis, que é o x e y do vértice. Que é esse pontinho aqui, que é o ponto máximo ou mínimo que uma função quadrática ela pode atingir, certo? E aí, aí que entra a importância de você saber o sinal do A. Se você tiver uma função em que o A ele vai ser negativo, a questão vai estar lá te pedindo o ponto máximo da função. Se o seu A for negativo, ela vai te pedir o ponto mínimo, que é o menor ponto possível. E aí vai ser o y do vértice e x do vértice. Chamamos assim. Como encontrar esses valores? E aqui estamos a fórmula. A fórmula do x do vértice é menos, esse menos aqui é na fração toda, menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vocês têm que saber de toda maneira. Coloca no post-it, bota aí no cantinho de vocês, onde vocês estudam. Façam muitas questões, nem que não seja da UERJ, que envolva x do vértice e y do vértice, porque isso cai na UERJ. Isso é uma coisa que certeza que vai cair, tá? Certo. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? Que agora a gente vai entrar na parte das questões já. É. Ficaram entendidos sobre a importância do A, identificar o gráfico, se é positivo ou negativo, isso é importante. Estão anotando? E o mais importante de tudo, a atenção máxima, meu Deus, não posso errar, não posso esquecer x do vértice e y do vértice. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso aqui é o seu ingresso para vocês entrarem na faculdade, na UERJ. É isso aqui. Tranquilinho, gente? Ótimo. Agora vamos para as questões para vocês verem como é que a UERJ cobra. E entender um pouco mais sobre o assunto. Olha, essa aqui ela é bem tranquila. Por que eu estou falando tranquila? Porque ela já te dá uma função, você não precisa encontrar nenhuma função, nem calcular. Da UERJ. Observe a função f definida por L nos dá a função para x pertencente aos reais, se f de x é maior ou igual a 4, para todo número real x, o valor mínimo, ó, valor mínimo, gente, é sério, eu já falei isso na aula passada, eu vou repetir. Fala aqui, ó, valor mínimo, ponto máximo, mínimo máximo, é y do vértice e x do vértice. E observe, ele falou valor mínimo porque a função ela é positiva. O A ele é positivo. Então, ele está dizendo que o valor mínimo da função f é 4.
Ou seja, ele está falando que f de x, o seu valor mínimo vai ser 4. F de x é quem, gente? F de x é y, não é? Lembra que eu falei lá em função afim? Logo, ele está dizendo que o y do vértice é 4. Tranquilo? Porém, ele quer saber o valor de quem? De K. Você não falou de K. A partir dessa informação que nós temos, a gente consegue calcular. Qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4a. É isso aqui, menos delta sobre 4a. Isso mesmo. Então, vamos substituir. Velho, eu baguncei demais aqui. Deixa eu ver se eu vou ter espaço para resolver. Não. Então, vamos lá. Substituindo. Y do vértice é 4, então vai ser 4 igual a menos delta. Qual é a fórmula de delta? Menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Vamos substituir. Quem é b? B vai ser menos 2k, né? B aqui, ó. Vamos identificar os termos, né? Vai ficar mais fácil. A vai ser 1, B vai ser menos 2k e C vai ser 29, não é? Pronto. Vamos substituir. 4 vai ser igual a menos 2k elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 29. Tudo isso dividido por 4 vezes 1. Certo. Vou passar o 4 para cá, multiplicando, ficando 16, igual a menos. Aqui vai dar o quê? 4k ao quadrado. Menos 116. Eu já fiz esse cálculo mais cedo. Ah, já passei o 4. Ok. Agora, o que é que temos aqui? Menos 4k ao quadrado. Esse menos vem para cá, né? Para o menos 116. 116. Aliás, esse aqui, o menos vai ficar, o 4 vai ficar mais, porque ele estava menos antes. Igual a 16. Ok. 116 eu vou passar para cá, ficando 4k ao quadrado igual a 16 menos 100. K ao quadrado vai ser igual a menos 100 a louca. 116. 100 dividido por 4. K ao quadrado vai ser igual a 25, não é? K vai ser igual a raiz de 25, K vai ser igual a 5. Pronto. Fiz correndo, né? Eu sei. Mas vocês conseguiram entender tudo tranquilinho agora que eu fiz? Ficou alguma dúvida? É, o problema é gravar a fórmula. Mas é isso que eu falei, gente. Vocês têm que gravar. Essa fórmula vocês não podem deixar de gravar de jeito nenhum. Essa fórmula do Y e do X. Vocês têm que saber de qualquer jeito. E saber identificar quando é que a questão quer o F, ou quando é que a questão quer o X, e quando a questão quer o Y. Isso também é importante. Além de identificar que ela tá falando sobre X e Y do vértice. São os pontos chaves para vocês conseguirem acertar essas questões de função quadrática. A partir desses pontos chaves, aí vocês conseguem tranquilamente resolver a questão. Que bom que vocês conseguiram entender. E tem mais um exemplo aqui para a gente finalizar a aula. Esse exemplo da UERJ foi de 2020, a prova.
essa questão eu achei ela muito fácil, porque assim, foi uma questão bem objetiva, né? E aí fica fácil de calcular, de fazer. E aqui entra um conceito que a gente não trabalhou anteriormente, a gente pode trabalhar aqui agora. Vamos lá. Um número n inteiro e positivo, isso é importante, que satisfaz a inequação. N ao quadrado menos 17n mais 16. Vamos lá. Vamos, é maior que zero, né? Vamos calcular então o valor de n, né? Obviamente que vamos ter que calcular por Bhaskara e vai ser. Buguei aqui agora. A igual a 1, B vai ser menos 17 e C vai ser 16. Substituindo, teremos menos B. Deixa eu botar a fórmula aqui. Todo mundo tem tranquilidade para lembrar Bhaskara ou vocês têm dificuldade? Ah, que bom. Que é uma fórmula que também a gente nem fala muito assim, vai cair, porque você já tem que ir sabendo mesmo, não tem para de correr. Isso aqui realmente cai loucamente. Vamos substituir então, né? Pronto. Aí aqui vai dar 17 positivo, porque menos com menos dá mais ou menos. Isso aqui tudo vai dar, deixa eu ver quanto é que deu. 225. 17 aqui dá 15, vai ficar 17 mais 15 dividido por 2, que dá 16, e 17 menos 15 dividido por 2, que vai dar 1. Então, tivemos dois valores. N igual a 16, N1, 16, e N2, 1. Como é que eu sei qual é o valor, qual é a resposta? 16 que está na alternativa. Não, não é assim. Vamos traçar aqui a parábola. Agora, a importância de saber o valor de A. A é positivo, então minha parábola vai ser feliz. E eu sei que um N vai ser 1 e o outro vai ser 16. Pronto. Dentro desses valores de N, aqui vão ser vários valores de N, né? Eu sei que daqui até 1 vão ser valores positivos. A partir desse ponto aqui, eu até pintei de vermelho. Lembram disso na escola, de leitura de gráfico, de sinal da função? É isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui já é negativo. Depois que passar do 16, vamos ter valores positivos de novo. O que significa? Significa que para n tem que ser menor que 1 ou n tem que ser maior que 16 para ser positivo. Dentre esses valores que temos nas alternativas, o único que se encaixa é o 17, que é maior que 16. Posso, Ruth? Posso sim. Entender essa questão? Por que menor que 1? Porque, Duda, analisando aqui o gráfico, esses valores aqui, ó, de 1 para trás, eles vão ser positivos. E entre 1 e 16, os valores são negativos. Esse ponto aqui, ó, esses pontos, entre 1 e 16, valores negativos. Isso a gente está falando do gráfico. Duda entendeu, né? Pronto, Ruth. Não entendi onde saiu o 17. Por que o 17? Porque assim, a questão está pedindo
n sendo inteiro e positivo. Aí, analisando a função a partir das raízes 1 e 16, sabemos que os valores para n, para a equação for maior, porque aqui, ó, vamos voltar aqui rapidinho. Ele está falando o quê? Um número n inteiro e positivo que você precisa na equação. Ele está dizendo que essa equação aqui é maior que zero. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui no lugar de n que for menor que 1, o resultado vai ser positivo. Qualquer número que eu colocar entre 1 e 16, o resultado será negativo. E qualquer número que eu colocar maior que 16, o resultado vai ser positivo. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o menos 1. Vamos testar o menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Aqui vai dar mais 17, mais 16. Já dá para perceber que o resultado é positivo, né? Então, eu preciso, para que essa equação seja verdadeira, ele seja maior que zero, eu preciso de valores que sejam menor que 1 ou maior que 16. E das alternativas, os únicos valores que se encaixam nessa descrição é o 17, porque o 2 ele é maior que, ele está entre 1 e 16, o 7 está entre 1 e 16, e o 16 ele não vai ser porque vai dar zero. Então não pode. Tem que ser maior que 16. Exatamente, Letícia. O 2 e o 7 estão negativas e o 16 dá zero. Então, sempre que tiver uma questão nesse estilo, ele está falando o quê? Que o valor que for, acho que vocês entenderam, né? O valor que vai ser o n, que o n tiver no momento, vai dizer se a função se essa equação é verdadeira ou não, se vai ser maior que zero ou não. É basicamente isso. Essa questão eu digo que é fácil porque você não precisa interpretar, ela já está meio que seca, né? Ela te dá a parada seca, assim. Deixa eu voltar lá na questão para a Ruth. E aí, galera, ficou alguma dúvida? Ah, que ótimo, maravilhoso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar, estou à disposição. E por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.